Por que pessoas boas sofrem? Desvendando as dinâmicas ocultas da natureza humana, escrito por Dan Desmarques, narrado por Dan Desmarques, direitos autorais 2024, por Dan Desmarques, direitos de produção 2024, por 22 Lions. Introdução, uma exploração instigante de uma das perguntas mais desconcertantes da vida: por que as pessoas boas sofrem? Desvendando as dinâmicas ocultas da natureza humana, investiga profundamente a complexa interação entre a natureza humana, a moralidade e a experiência universal da dor. Este livro desafia os leitores a repensar sua compreensão do sofrimento e seu papel na formação da condição humana. Desde as origens da filosofia antiga até as últimas descobertas da psicologia e da neurociência, esta obra abrangente examina a natureza multifacetada do sofrimento humano. Ela explora como nossas percepções, crenças e estruturas sociais influenciam nossa experiência de sofrimento e nossas respostas a ele. Os leitores descobrirão os contextos históricos e culturais que moldaram nossa compreensão do sofrimento, a surpreendente resiliência do espírito humano diante da adversidade, como nossa capacidade de amar está entrelaçada com nossa vulnerabilidade à dor, o papel da empatia e da compaixão na navegação em um mundo de adversidade, estratégias práticas para cultivar a resiliência e encontrar significado em circunstâncias difíceis. Este livro não se esquiva de verdades incômodas sobre a natureza humana. Ele examina a tendência de culpar as vítimas, a normalização do sofrimento e a dinâmica complexa que leva algumas pessoas a infligir dor a outras. Mas o livro, Por que as pessoas boas sofrem, é mais do que um exercício acadêmico. É um chamado à ação, desafiando os leitores a cultivar maior compaixão, tanto por si mesmos quanto pelos outros. Ele oferece insights sobre como podemos criar uma sociedade mais empática e, ao mesmo tempo, desenvolver a força interior para enfrentar os desafios inevitáveis da vida com graça e dignidade. Quer esteja lidando com dificuldades pessoais, buscando entender o sofrimento dos outros, ou simplesmente curioso sobre o funcionamento mais profundo da natureza humana, este livro oferece uma jornada convincente ao coração do que significa ser humano. Ele nos lembra que, embora o sofrimento possa ser inevitável, nossa resposta a ele tem o poder de transformar tanto nossa vida individual quanto o mundo ao nosso redor. Prepare-se para ter suas suposições desafiadas, sua perspectiva ampliada e sua capacidade de empatia aprofundada. Por que as pessoas boas sofrem? Não é apenas um livro, é um convite para ver o mundo e seu lugar nele, com novos olhos. Capítulo 1. O mistério do sofrimento humano. O mistério do sofrimento humano tem cativado a mente de filósofos, teólogos e pessoas comuns há milênios. É um assunto que toca o âmago de nossa existência, desafiando nossa compreensão da vida, da moralidade e da condição humana. Ao nos aprofundarmos nesse tópico complexo, devemos abordá-lo com empatia e rigor intelectual, reconhecendo o profundo impacto que ele tem sobre os indivíduos e a sociedade como um todo. Ao longo da história, a humanidade tem se debatido com a questão de por que sofremos. As civilizações antigas geralmente atribuíam o sofrimento à intervenção divina ou a forças sobrenaturais, acreditando que deuses ou demônios eram responsáveis pela dor e pelas dificuldades vividas pelos mortais. Essa perspectiva proporcionou uma estrutura para entender a natureza aparentemente arbitrária do sofrimento e ofereceu conforto na ideia de que havia um propósito ou plano maior por trás até mesmo das experiências mais devastadoras. À medida que as sociedades evoluíram, também evoluiu nossa compreensão do sofrimento. Surgiu o conceito de culpabilidade moral, sugerindo que o sofrimento humano era uma consequência direta de nossas próprias ações e escolhas. Essa visão postulava que, ao aderir a códigos morais e padrões éticos rigorosos, era possível evitar ou mitigar o sofrimento. Era uma noção reconfortante porque implicava um grau de controle sobre o destino e a capacidade de influenciar as circunstâncias por meio de uma vida justa. Em nossa era moderna, no entanto, estamos em uma encruzilhada. As explicações tradicionais para o sofrimento, sejam elas divinas ou morais, perderam muito de seu poder de persuasão. Vivemos em uma época de compreensão científica e avanço tecnológico sem precedentes, mas não estamos mais perto de erradicar o sofrimento da experiência humana. Na verdade, pode-se argumentar que nossa consciência do sofrimento só aumentou, pois as redes de comunicação global trazem a dor e as lutas dos outros para nossas casas e consciência diariamente. Essa mudança de perspectiva levou a uma espécie de entorpecimento ou apatia coletiva
em relação ao sofrimento. Começamos a ver a dor, as dificuldades e a adversidade como aspectos inerentes à condição humana, componentes naturais, inevitáveis e talvez até necessários da própria vida. Essa normalização do sofrimento é uma faca de dois gumes. Por um lado, ela pode estimular a resiliência e a aceitação, permitindo que as pessoas enfrentem circunstâncias difíceis com maior equanimidade. Por outro lado, ela corre o risco de promover a complacência e a indiferença, potencialmente sufocando o nosso esforço para aliviar o sofrimento sempre que possível. O desafio que enfrentamos ao lidar com o sofrimento humano é ainda mais complicado pela ampla gama de experiências que ele abrange. Como conciliar o sofrimento de uma criança inocente lutando contra uma doença terminal com nossas noções de justiça ou equidade? Como entender a tragédia de uma vida jovem interrompida por um acidente evitável? Como consolamos as pessoas que ficaram para trás quando um pai ou uma mãe é levado cedo demais, deixando um vazio de potencial e responsabilidade não cumpridos? Esses cenários nos forçam a confrontar as duras realidades da existência. A vida, em toda a sua beleza e complexidade, também é repleta de imprevisibilidade e dor. Para alguns, o fardo do sofrimento se torna tão grande que ofusca todo o resto, transformando a vida no que parece ser uma provação sem fim. Nesses casos extremos, os indivíduos podem considerar ou buscar opções como a eutanásia ou o suicídio, vendo-os como a única saída viável de seu tormento. No entanto, mesmo reconhecendo a profundidade do sofrimento humano, não podemos perder de vista a notável capacidade de resiliência e crescimento que muitas vezes surge em seu rastro. Ao longo da história, testemunhamos inúmeros exemplos de indivíduos que não apenas suportaram dificuldades inimagináveis, mas também encontraram maneiras de transformar seu sofrimento em fontes de força, sabedoria e compaixão. Esse potencial transformador do sofrimento é um tema que ressoa em todas as culturas e filosofias. Desde o conceito budista de dukkha e sua cessação até a noção cristã de sofrimento redentor, muitas tradições espirituais têm se debruçado sobre a ideia de que a dor pode ser um catalisador para um profundo crescimento pessoal e espiritual. No âmbito secular, psicólogos e pesquisadores têm explorado o fenômeno do crescimento pós-traumático, documentando como as pessoas podem experimentar mudanças psicológicas positivas como resultado da luta contra circunstâncias de vida altamente desafiadoras. Além disso, nossa experiência coletiva de sofrimento tem sido uma força motriz por trás de muitas das maiores conquistas da humanidade. Ela impulsionou os avanços da medicina, inspirou obras de arte que tocam a alma e motivou reformas sociais que melhoraram a vida de milhões de pessoas. Sob essa luz, o sofrimento pode ser visto não apenas como um fardo a ser suportado, mas como um poderoso impulso para o progresso e a mudança positiva. Capítulo 2. A perspectiva evolutiva do sofrimento. Reconhecer o potencial de crescimento por meio do sofrimento não deve nos levar a glorificar ou buscar a dor. Em vez disso, deve nos inspirar a abordá-la com compaixão. Devemos nos esforçar para aliviar o sofrimento desnecessário sempre que possível, ao mesmo tempo em que desenvolvemos as ferramentas para enfrentar os desafios inevitáveis que a vida apresenta. Essa abordagem equilibrada exige uma resposta multifacetada. Em nível social, devemos continuar a investir em pesquisas médicas, sistemas de apoio social e iniciativas educacionais que possam prevenir ou aliviar várias formas de sofrimento. Devemos promover uma cultura de empatia e compreensão que reconheça a realidade do sofrimento sem se tornar insensível a ele. Em um nível individual, podemos cultivar práticas que aumentem nossa resiliência emocional e psicológica. A meditação, por exemplo, demonstrou ajudar as pessoas a desenvolver uma relação mais equilibrada com a dor e as emoções difíceis. Cultivar relacionamentos significativos e um senso de propósito pode proporcionar um amortecedor contra os efeitos do sofrimento, oferecendo apoio e perspectiva durante os momentos difíceis. Além disso, não podemos subestimar o poder da narrativa e da criação de significado em nossa abordagem ao sofrimento. As histórias que contamos a nós mesmos sobre nossas experiências moldam nossas percepções da realidade e nossa capacidade de lidar com a adversidade. Ao reformularmos nossas lutas como oportunidades de crescimento, aprendizado ou conexão, muitas vezes podemos encontrar força e propósito mesmo em meio à dor. Enquanto continuamos a lidar com o mistério do sofrimento humano, é essencial que mantenhamos um senso de humildade e abertura. Embora nunca possamos desvendar totalmente seus mistérios ou eliminá-lo por completo,
podemos nos esforçar para abordá-lo com sabedoria. Ao reconhecer a realidade do sofrimento e, ao mesmo tempo, reconhecer seu potencial de transformação, podemos enfrentar os desafios da vida com mais graça e propósito. A noção de que, quanto maior a capacidade de amar, maior a capacidade de sentir dor, conforme articulada por Jennifer Aniston, oferece um ponto de partida intrigante para nossa exploração. Essa perspectiva sugere que nossa capacidade de sentir profunda alegria e conexão está inextricavelmente ligada à nossa vulnerabilidade ao sofrimento. Isso implica que a profundidade de nossas experiências emocionais, tanto positivas quanto negativas, é um aspecto fundamental da condição humana. Entretanto, essa percepção, por si só, não aborda totalmente a questão preocupante de por que indivíduos inocentes, especialmente aqueles que parecem incorporar a bondade e a virtude, são frequentemente submetidos a dificuldades e dores aparentemente merecidas. Ao longo da história, várias religiões, tradições filosóficas e teorias psicológicas têm se debruçado sobre esse enigma, oferecendo uma variedade de explicações e interpretações. Alguns sistemas de crenças postulam a existência do karma ou da justiça divina, sugerindo que o sofrimento atual pode estar relacionado a ações passadas ou até mesmo a vidas passadas. Outros sugerem que o sofrimento serve a um propósito maior, talvez como um teste de fé ou um catalisador para o crescimento espiritual. Outros ainda veem o sofrimento como uma ocorrência aleatória em um universo indiferente, sem significado ou propósito inerente. Apesar dessas inúmeras tentativas de dar sentido ao sofrimento, muitas pessoas acham mais fácil se distanciar da realidade da dor e das dificuldades. Há uma tendência humana natural de acreditar que o infortúnio só acontece com os outros, que nós mesmos estamos de alguma forma imunes ou protegidos das crueldades da vida. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.